Olá pessoal, neste vídeo eu vou estar respondendo a questão 9 do vestibulinho da ETEC, prova do segundo semestre de 2017. O enunciado diz: numa partitura musical, figuras rítmicas são símbolos utilizados para representar a duração de cada nota ou acorde. A tabela mostra o nome da figura rítmica, seu símbolo e o tempo de duração relativo. De acordo com a tabela, é correto afirmar que. Então, nós temos a tabela. Na primeira coluna, nós temos o nome da figura rítmica. Na segunda coluna, nós temos o símbolo. E na terceira coluna, o tempo de duração. Temos que analisar cada alternativa separadamente. Baseado nos dados da tabela, nós temos que determinar qual alternativa é a correta. Vamos verificar separadamente cada alternativa. A alternativa A diz que o tempo de duração da fusa é o dobro do tempo de duração da semicolcheia. A alternativa A está dizendo que o tempo de duração da fusa é 2 vezes o dobro do tempo de duração da semicolcheia. A fusa tem 1/32 de duração e a semicolcheia tem 1/16. Então, nós temos que multiplicar 1/16 por 2 e verificar se é igual a 1/32. Na multiplicação de fração, nós multiplicamos os numeradores e os denominadores. Como 2 é um número inteiro, nós temos que lembrar que todo número inteiro tem como denominador 1. Multiplicando os numeradores, obtemos 2. E multiplicando os denominadores, obtemos 16. O 2 e o 16 são múltiplos, então podemos simplificar essa fração por 2. 2 dividido por 2 é 1. 16 dividido por 2, 8. Observe que 1/8 é diferente de 1/32. Desta forma, a alternativa A é falsa. A alternativa B diz que o tempo de duração da mínima é metade do tempo de duração da semínima. Então, o tempo de duração da mínima é igual a metade do tempo de duração da semínima. Então, o tempo de duração da semínima dividido por 2. Então, estamos verificando que, dividindo o valor da semínima, 1/4, por 2, obtemos o valor da mínima, meio. O tempo de duração da semínima, 1/4, dividido por 2. Lembrando que o 2 é um número inteiro, então o denominador dele é 1. Na divisão de frações, nós copiamos a fração de cima e multiplicamos pelo inverso da fração de baixo. Invertendo essa fração, agora nós temos uma multiplicação, multiplicando os numeradores, multiplicando os denominadores, obtemos 1/8, que é diferente do tempo de duração da mínima. Então, a alternativa B é falsa. A alternativa C diz que a soma de duração de duas semínimas é igual ao tempo de duração de uma colcheia. Então, a soma de duas semínimas é igual ao tempo de duração de uma colcheia. Então, nós temos que verificar se a soma de 2 vezes 1/4 é igual a 1/8.
Na soma de frações com o mesmo denominador, mantemos o denominador e somamos os numeradores. Podemos simplificar essa fração por 2. Observe o valor de meio que obtemos é diferente de 1/8. Logo, a alternativa C é falsa. A alternativa D diz: com exceção da semibreve, cada figura rítmica apresenta metade do tempo de duração da figura dada na linha anterior. Com exceção do tempo de duração da semibreve, cada vez que eu divido um dos tempos de duração por 2, eu obtenho o tempo de duração da próxima figura rítmica. Então, o tempo de duração da mínima é igual. Então, o tempo de duração da mínima é o tempo de duração da semibreve dividido por 2. A semibreve tem o tempo de duração de 1. Neste caso, obtemos o mesmo valor. O tempo de duração da semínima é igual ao tempo de duração da mínima dividido por 2. Na divisão de frações, copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Multiplicando os numeradores, multiplicando os denominadores, então obtemos o mesmo valor. O tempo de duração da colcheia é o tempo de duração da semínima dividido por 2. Realizando a divisão de frações, observe que o tempo de duração da colcheia realmente é 1/8. O tempo de duração da semicolcheia é igual ao tempo de duração da colcheia dividido por 2. Realizando a divisão de frações, copio a fração que está em cima e multiplico pelo inverso da fração que está embaixo. Multiplicando os numeradores, multiplicando os denominadores, obtemos 1/16, que é igual ao tempo de duração da semicolcheia. Então, o tempo de duração da fusa tem que ser igual ao tempo de duração da semicolcheia dividido por 2. Obtemos o mesmo valor. E a última, a semifusa tem o tempo de duração da fusa dividido por 2. Realizando a divisão de frações, copio a fração que está em cima e multiplico pelo inverso da fração que está embaixo.
multiplicando os numeradores, multiplicando os denominadores. Observe que não é necessário você realizar todos os cálculos. Se você realizou 3 cálculos e os cálculos coincidiram, então é grande a chance que essa alternativa seja verdadeira. Então vamos analisar a última alternativa para terminar a resolução. A alternativa E diz: com exceção da semibreve, cada figura rítmica apresenta o dobro do tempo de duração da figura dada na linha anterior. Então, se eu pegar o tempo de duração de qualquer figura rítmica, com exceção da semibreve, e multiplicar por 2, eu obtenho o tempo de duração da próxima figura. Então, isso significa que o tempo de duração da mínima é 2 vezes o tempo de duração da semibreve. 2 vezes o tempo de duração da semibreve é 1. Desta multiplicação, obtemos 2. Então, o tempo de duração da mínima é 2. Entretanto, não é este o valor que aparece na tabela. O tempo de duração da mínima é meio. Desta forma, a alternativa é falsa. Então, confirmamos que a alternativa D é verdadeira. Então, retornando ao enunciado, a alternativa D. Espero ter ajudado e até a próxima.